Deixa eu só preparar minhas coisas aqui. Ok. Quero desejar um bom dia para todos, aqueles que nos visitam também. Espero que vocês se sintam muito bem-vindos. É bom que você tenha vindo comemorar essa Páscoa aqui conosco. Creio que a Páscoa, das datas que a gente comemora no ano, é a mais importante. Nenhuma é mais relevante para nós do que a Páscoa, porque na Páscoa a gente lembra de coisas que aconteceram há muito tempo, mas que têm uma relação direta com a nossa vida hoje. E é por isso que é tão importante um culto como este, uma celebração como essa, para a gente pensar, lembrar dessas coisas. E eu espero que Deus use tudo que está sendo feito aqui hoje nas nossas vidas, né? E a gente vai ver agora algumas coisas na Palavra de Deus, que assim como o que já foi, de certa forma, transmitido por meio das músicas, dependendo da sua situação diante de Deus hoje e do tipo de relacionamento que você tem com Ele, essas coisas que a gente vai examinar hoje aqui na Palavra de Deus, elas podem transformar a sua vida. E, portanto, se é disso que você precisa, eu espero que Deus faça essa obra por meio de tudo que está sendo feito aqui hoje. E por isso eu quero orar antes de continuar, para que Deus nos ajude nesse momento, tá bom? Senhor Deus, quero agradecer mais uma vez, Pai, por esse tempo que nós temos aqui. Agradecemos a liberdade que nós temos de cultuar ao Senhor no nosso país. Peço que o Senhor nos ajude nesse momento, Deus. Peço que o Senhor me ajude a ser claro naquilo que o Senhor deseja que seja falado hoje. E peço que o Senhor ajude também cada um que está ouvindo, que possamos relembrar ou aprender coisas a respeito da Tua Palavra que são fundamentais para a nossa vida. Então eu peço que o Senhor use esse tempo e que cada um que está ouvindo possa aproveitar a Tua Palavra, aquilo que está sendo dito, da maneira como o Senhor deseja, Deus. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu já tive o privilégio de pregar aqui na IBNA na Páscoa algumas vezes, mais de uma vez. E depois de um tempo surge uma certa dificuldade, porque a gente precisa falar a mesma mensagem, é uma mensagem importante, ela tem que ser pregada, mas a gente quer fazer de forma diferente, E esse ano eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Enquanto eu pensava sobre isso, tive uma ideia inovadora, algo que eu nunca fiz antes, algo que não podia fazer das outras vezes que eu preguei sobre a Páscoa. Diante daquele documento de Word em branco, eu fiz o que qualquer pessoa atualizada, bem informada, bem preparada faria no ano de 2025. Pedi para uma IA escrever para mim uma mensagem da Páscoa. Mas não se preocupem, eu não pedi para ela escrever toda a mensagem, mas eu queria falar sobre o tipo de mensagem que a gente costuma receber nessa época. Então eu fiz um pedido para uma IA, eu pedi o seguinte, fiz exatamente isso, Escreva para mim uma mensagem de Páscoa genérica que eu possa enviar para qualquer pessoa. E a IA é sempre muito educada, muito solícita. Claro, aqui vai uma mensagem de Páscoa genérica, com tom acolhedor e apropriado para enviar a qualquer pessoa. E aí ela mandou mensagem: Feliz Páscoa, que esta data, não sei como que a data vai fazer isso, mas tudo bem, que essa data renove em todos nós a esperança, o amor e a fé. Desejo que sua Páscoa seja repleta de paz, união e momentos especiais ao lado de quem você ama, e que não faltem motivos para sorrir e agradecer. E aí ela mandou um coelhinho, uma florzinha e um chocolate. E ela disse mais, ela deu uma mensagem embaixo, ela disse o seguinte: se quiser algo mais formal, mais descontraído, ou com toques religiosos, posso ajustar também. E eu fiquei pensando que seriam toques religiosos, e fiquei com medo de descobrir, não ousei ir além disso, parei por aí. Eu poderia falar várias coisas sobre essa mensagem, e eu fico pensando que às vezes a gente envia esse tipo de mensagem, eu fico incomodado com isso, mas eu poderia falar várias coisas, mas acho que o que mais me chama a atenção é que uma palavra, uma mensagem com um tom acolhedor e apropriado sobre a Páscoa em 2025, é uma mensagem que não tem o nome de Cristo e não fala na pessoa de Deus. E é um absurdo isso, como é que você pode ter uma mensagem sobre a Páscoa que ignora aquele que é o responsável por aquilo que está sendo comemorado? E sendo que é uma data tão importante, como é que a gente pode deixar de fora o que é mais importante? Porque o que se celebra na Páscoa é tão importante que a gente pode dizer que a vida de qualquer pessoa só faz sentido se ela entender o verdadeiro significado da Páscoa.
E se você veio então aqui hoje para celebrar a Páscoa, eu espero que você espere mais do que essa mensagem genérica, acolhedora e supostamente apropriada, né? Segundo a opinião desta IA, que na verdade eu creio que é a opinião, é o senso comum. A IA refletiu bem o senso comum da nossa cultura hoje, que é o que essas ferramentas na verdade fazem, né? Mas eu resolvi continuar conversando com a IA, porque eu achei, não que eu achei que a IA ia me dar respostas boas, mas eu achei que ela ia me dar boas perguntas para ajudar a preparar a mensagem. Então eu perguntei para a IA qual que é o significado de Páscoa, e eu recebi essa resposta, né? A Páscoa, em hebraico, ele fala a palavra em hebraico e em grego, não vou fingir que eu sei pronunciar, mas a Páscoa, que na verdade é uma palavra de origem hebraica, né? Ela tem um significado central de passagem ou libertação. Para os judeus, remete à saída do Egito e à libertação do povo hebreu da escravidão, enquanto para os cristãos simboliza a ressurreição de Cristo e a promessa de vida eterna. Não tem nenhuma informação propriamente errada aí, mas o que eu fiquei imaginando, se alguém recebesse essa resposta ao perguntar sobre a Páscoa, talvez a pessoa imaginasse, por que a mesma data, com o mesmo nome, ela é celebrada pelos judeus? Parece que eles estão celebrando uma coisa e os cristãos estão celebrando outra coisa completamente diferente, né? E, na verdade, quando a gente entende o que essas coisas significam, a gente vê que, na verdade, está totalmente relacionado àquilo que os judeus celebram e que os cristãos celebram nessa data. Ainda que o judaísmo não entenda isso, mas está totalmente relacionado uma coisa com a outra, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu também perguntei, eu insisti, aí eu usei um buscador, né, para saber, para ver o que ele me dizia sobre o significado da palavra Páscoa. Eu queria que ele fosse mais específico sobre a palavra Páscoa, que de fato significa passagem, mas o que seria essa passagem? E eu recebi várias respostas, eu resolvi fazer até um quiz aqui, né? Você pode ler aí as respostas que eu recebi, e você pode ver se você sabe dizer qual que é a mais correta, né? Porque alguns dizem que é a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho, quando eles saíram, né, do Egito, e de fato foi na época da Páscoa ali, né, talvez tenha a ver, ou a passagem da morte para a vida, afinal os cristãos celebram a morte e ressurreição de Cristo, ou a passagem do anjo exterminador, ou talvez remeta à passagem do inverno para a primavera no hemisfério norte, porque é na mesma época, né? E no hemisfério norte, em alguns lugares, Jesus virou um palavrão, né? E qualquer coisa que remeta à religião não é aceita. Então, você tem que ter um outro significado para essa data, já que todo mundo comemora todo ano, é uma data tradicional, você tem que ter uma outra explicação para essa data. E talvez surpreenda alguns, mas dessas respostas aí, apesar de alguns termos, talvez um problema com alguns termos, mas essa terceira resposta é a que tem mais a ver com o que de fato significa a palavra Páscoa. Mas chega de né? Vamos para a palavra de Deus, vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz. Quem quiser abrir, pode abrir em Êxodo capítulo 12, embora eu vou projetar todos os textos aqui para a gente poder acompanhar, tá bom? O contexto dessa passagem é o momento em que Deus decidiu tirar o seu povo do Egito. O povo de Israel vivia como escravo no Egito, e Deus levanta Moisés para que ele realizasse alguns sinais, alguns milagres, e entre esses milagres estavam 9 pragas, né, que foram lançadas sobre o Egito, e depois dessas 9 pragas que causaram bastante destruição, prejuízo e mortes no território do Egito, ainda assim o faraó não permitiu que o povo de Israel saísse. Esses sinais, eles tinham o objetivo de mostrar para os egípcios e para os israelitas o poder de Deus, né? Eles estavam conhecendo ali a Deus. E depois dessas 9 pragas, então, Deus estabelece a 10ª praga. E então Deus diz a Moisés e a Arão como é que o povo deveria agir durante essa praga, quando isso acontecesse. E ele diz que cada família deveria separar um cordeiro ou um cabrito, que deveria ser sem defeito, e ele seria sacrificado ao pôr do sol, e então eles celebrariam a Páscoa com esse animal, né, se alimentando desse animal. E o sangue, né, um pouco do sangue desse animal seria passado nos batentes das portas das casas dos israelitas. E Deus diz, naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito, não os atingirá. Ou seja, as casas que tivessem esse sangue na porta, Deus passaria por ali e não executaria a sentença naquele lar. E essa expressão passarei adiante, que no original é uma palavra só, é daí que vem a nossa palavra Páscoa. É uma palavra hebraica que significa passar adiante ou passar por cima, né?
passar, porque ali Deus passou e a praga não foi executada naquele lar. Esse é o significado original da palavra Páscoa, da celebração que a gente está fazendo hoje. E Moisés também foi anunciar ao faraó essa praga, o que aconteceria. E ao fazer isso, no final, ele chama a atenção, né, eu quero destacar esse final ali, onde Moisés diz que naquele dia ficaria claro para todos que Deus fazia distinção entre o Egito e Israel. Haveria então 2 grupos de pessoas passando por aquela Páscoa, passando por aquele momento. Agora é importante a gente entender que Deus fez distinção entre israelitas e egípcios, não porque os israelitas eram melhores, né? Na verdade, quando a gente vê o relacionamento de Deus com o seu povo na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, a gente vê que, todo momento, esse povo foi um povo muito rebelde, na verdade. Ele não era melhor do que nenhum outro. O que Deus queria mostrar era justamente a diferença que Ele fazia na vida daquele povo e na vida de qualquer pessoa. E como as instruções e ensinamentos dele fariam a diferença na vida deles. Isso ficou claro depois, né, com todas as instruções que Deus deu ao povo, para ajudar o povo a viver de maneira melhor em vários aspectos da vida, né? Deus deixou instruções que os ajudaram de várias maneiras. E Deus também queria que nós percebêssemos, quando a gente estudasse essas coisas, a diferença que Ele pode fazer na nossa vida, a diferença que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida também. E tanto que não é uma questão dos israelitas serem melhores que os egípcios ou qualquer outro povo, que quando Deus detalha como que essa Páscoa seria celebrada no futuro, porque Deus determinou que eles deveriam fazer aquilo anualmente, né, a cada ano, Deus inclui os estrangeiros nessa comemoração, Ele inclui os estrangeiros. Ele diz, né, que toda a comunidade de Israel deveria celebrar a Páscoa, e qualquer estrangeiro que estiver morando entre vocês, que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que se circuncidar, né, todos os homens, todos os do sexo masculino nessa família, então poderão participar como os naturais da terra, mas nenhum incircunciso poderá participar. A circuncisão era uma cirurgia que era feita nos homens e que simbolizava a aliança deles com Deus. Era um compromisso, né, que eles assumiam com Deus, e Deus também tinha promessas para quem fizesse parte dessa aliança. Uma aliança que era feita com base no sacrifício de animais anuais que Deus determinou para a purificação do povo dos seus pecados, para que então eles pudessem se relacionar com Deus. E qualquer pessoa que demonstrasse interesse em ter esse compromisso com Deus podia participar. E no dia da Páscoa, a primeira Páscoa, né, quando os israelitas foram poupados daquela praga que Deus lançou sobre o território do Egito, eles seguiram as instruções de Deus, era um povo rebelde, mas naquela ocasião eles seguiram as instruções, e eles foram poupados por isso, por esse motivo, porque o sangue daquele animal havia sido derramado, e isso foi o que os salvou. Aquele animal que foi morto tomou o lugar dos primogênitos dessas famílias que seriam mortos de outra forma, né? Então foi por causa disso, por causa desse sacrifício que eles foram poupados. E Deus estabeleceu então um sistema de sacrifícios, e todo ano eles faziam isso, e isso era a maneira que Deus havia determinado para purificar o povo dos seus pecados. E Deus havia feito isso desde o princípio, na verdade, né? Desde antes do povo de Israel, desde o primeiro casal, né? Quando o primeiro casal pecou, quando Adão e Eva ali pecaram e eles perceberam que estavam nus e ficaram com vergonha e se cobriram com folhas, né? Deus mostrou que aquilo não era adequado e Deus matou um animal e cobriu ele com peles de animais. Então, pela primeira vez ali, Deus mostrou que era necessário o derramamento de sangue para perdão de pecados. Era um aspecto da lei de Deus que Deus havia estabelecido e que Ele estava mostrando ali. Ele veio mostrando isso para a humanidade progressivamente, mostrando que pela lei de Deus, o pecado ele tem uma consequência, a consequência é a morte, mas a morte de um inocente pode substituir a morte daquele que pecou, daquele que tem uma dívida de pecado com Deus. E é por isso que Jesus, poucas horas antes dele ser preso e morto, ele estava naquela noite celebrando a Páscoa com os seus discípulos, e naquele momento então ele anuncia que chegava o momento dele substituir aquele cordeiro que era sacrificado a cada Páscoa. E por isso que Jesus disse, né, quando eles estavam celebrando a Páscoa, ele tomou o vinho, agradeceu a Deus, dividiu entre os discípulos, entregou aos discípulos, todos beberam, e então Jesus disse: esse é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos, como sacrifício por cada um que viesse a crer naquilo que ele estava fazendo. E aí fica clara a relação entre a Páscoa dos hebreus, que se tornou a Páscoa dos judeus é uma parte ali, né, do povo hebreu, e a Páscoa dos cristãos. Na Páscoa dos
judeus havia uma condenação contra os egípcios, contra os deuses do Egito, e a salvação, né, as pessoas foram poupadas desse juízo pelo sangue de animais. E na Páscoa que a gente comemora hoje, os nossos pecados, eles podem ser perdoados com base no sangue de Jesus que foi derramado. Então Deus explicou aquilo que Ele havia ensinado ao seu povo e à humanidade ao longo dos anos. Ele explicou, Ele deixou bem claro o que aquilo significava pela maneira, pela data em que Jesus foi sacrificado, né? A data em que Deus permitiu que Jesus fosse preso e sacrificado, para que todos soubessem que era isso, né? Jesus estava cumprindo aquilo que os sacrifícios feitos até então eram um sinal, eles apontavam para aquilo que iria ser feito por Jesus. Agora, talvez você receba essas informações, talvez você ouça isso e você se pergunte, mas por que Deus fez isso dessa maneira, né? Parece estranho para nós essa questão desse derramamento de sangue, né? Pensar que foi Deus quem instituiu isso, esse sacrifício, né, que foi feito, é uma coisa que pode parecer estranha para nós, né? Pessoas civilizadas como nós, pessoas que vivem em cidades modernas, usam IAs, né, e outras modernidades, que estamos acostumados a receber mensagens genéricas, acolhedoras e adequadas, né, supostamente, que não ofendam ninguém, né? Essas coisas podem parecer distantes da nossa realidade. Pode ser que a gente ache que realmente a Páscoa é algo distante de nós. Eu acho que se a gente gastar um tempinho lendo algumas notícias, né, entendendo o que está acontecendo no nosso mundo, a gente vai ver que, na verdade, a nossa sociedade não tem nada de diferente de qualquer outra, né? Bastante barbaridades são cometidas até hoje. E se nós olharmos para nós mesmos, né, apesar das aparências das coisas, a nossa sociedade ela é bem bárbara, ela é bem distante, na verdade, do que Deus esperava de nós, né? E se nós olharmos para nós mesmos, né, abaixo da superfície, nós vamos ver que nós também somos capazes de coisas muito ruins, né, aos olhos de Deus, coisas que vão contra a vontade de Deus. Por meio dos nossos pensamentos, coisas que nós dizemos, né, pensamentos impuros que nós temos, pensamentos contra pessoas, coisas que nós dizemos, né, ofensas que a gente lança sobre pessoas às vezes, mentiras que nós contamos, coisas que nós fazemos que são contra a vontade de Deus. Nós temos, na verdade, um problema sério com Deus, e é por isso que Deus precisou fazer algo radical, né, para resolver esse problema que nós temos com Ele. A Bíblia afirma que todos nós pecamos e que esses pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus, sendo justo e santo, Ele não tem parte com o pecado, Ele não pode se relacionar conosco enquanto nós estamos com os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que todos nós pecamos e não alcançamos o padrão da glória de Deus. Deus, Ele nos criou, e quando Ele nos criou, a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, né? E isso não tem a ver com aparência, né? Deus é espírito, isso não tem a ver com aparência, mas tem a ver com atributos de Deus que Deus transmitiu para nós, né? Deus transmitiu para nós parte da sua sabedoria, do seu intelecto, da sua vontade, da sua capacidade de amar, da sua capacidade de se comunicar. Vários dos seus atributos Deus transmitiu a nós para que a gente usasse, para que a gente refletisse a glória dele mesmo, né? Nós deveríamos ser uma grande demonstração de quem Deus é. Foi para isso que Ele nos criou. E a maneira como nós vivemos está muito distante daquilo que Deus estabeleceu para nós, muito distante do que nós deveríamos fazer para glorificar a Deus. Quando Deus Ele olha para nós, Ele não vê a sua glória refletida na medida em que deveria. Existe algo da semelhança de Deus em nós, mas está muito distorcido pelo nosso pecado. Nós falhamos em cumprir aquilo pelo qual nós somos criados, né? Para o qual nós fomos criados. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos um problema grande com Deus, enquanto nós estamos com os nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o que nós merecemos pelo nosso pecado é a morte. E essa morte de que a Bíblia está falando aí, não é apenas a morte física, mas é também uma morte espiritual, é uma separação eterna de Deus. Isso fica claro pela continuidade do texto, né? Ele compara essa morte à vida eterna que está disponível em Jesus, né? Ele diz que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, o presente de Deus para nós, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós temos realmente um problema grande com Deus, o pecado criou um problema muito sério, e nós temos uma dívida para com Deus. E é por isso que a Páscoa é tão importante, as coisas que nós comemoramos, né, os eventos que nós lembramos que estão relacionados à Páscoa,
são importantes para a nossa vida, tem a ver com a nossa vida hoje. Porque na comemoração da Páscoa nós lembramos o fato que Jesus foi sacrificado por nós, né? O Cordeiro definitivo, aquele que foi o Cordeiro de Deus que foi entregue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Foi assim que ele foi apresentado quando ele começou o seu ministério, né? João Batista olhou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as pessoas que ouviram isso entenderam muito bem, porque eles conheciam, né, a Páscoa, conheciam aquilo que Deus havia estabelecido para o povo de Israel, como que eles seriam purificados dos seus pecados. E João Batista estava dizendo que ali estava o homem que faria isso de fato, né, definitivamente. Um homem enviado por Deus, alguém que é Deus, estava com Deus desde o princípio, a Bíblia diz, mas que se fez homem, viveu entre nós, mas viveu uma vida perfeita, né? Ele é um cordeiro perfeito, como aquele, sem defeito, como aquele da primeira Páscoa, viveu sem pecado nesse mundo e foi entregue por nós, né? Pagou o preço pelos nossos pecados quando ele estava na cruz. Quando Jesus estava na cruz, a gente cantou aqui, né, sobre o sofrimento que ele passou, o sofrimento que ele recebeu no seu corpo, mas é interessante que a Bíblia diz que Deus, quando ele sofreu fisicamente, quando ele foi torturado, né, na sua morte, ele passou por tudo isso sem dizer nada, né? Ele encarou esse sofrimento, claro que ele sentiu, Deus, naquele momento em Jesus, ele tinha um corpo físico que era capaz de sentir aquelas dores, mas ele não se manifestou. Porém, quando ele estava na cruz e quando Deus colocou nele os nossos pecados, quando Jesus foi tornado pecado por Deus em nosso favor, ali naquele momento ele se manifestou, né? A Bíblia diz que em alta voz Deus chamou por Deus, né? E ele chamou: por que o Senhor me abandonou? Por que o Pai, né? Por que o Senhor me abandonou? Porque enquanto Jesus estava recebendo os nossos pecados ali na cruz, o Pai, né, Deus Pai, ele se afastou de Jesus. Naquele momento Jesus precisou passar por aquilo sozinho, como a gente cantou também, porque Deus não podia estar em comunhão com o seu Filho enquanto ele estava carregando os nossos pecados. Aquele sofrimento foi muito maior do que o sofrimento físico. Naquele momento, Deus experimentou um pouco do que é o inferno de fato, um pouco do que é a consequência dos nossos pecados. E no final disso, né, Jesus... esqueci de passar, perdão. Eu estou voltando, perdão. E no final disso, depois de ter experimentado esse sofrimento por nós, Jesus diz: está consumado. E foi nesse momento que ele entregou o Espírito, foi nesse momento que o corpo de Jesus faleceu. E essa frase, que está traduzida como está consumado, ela significa literalmente está totalmente pago. Jesus, né, essa é uma palavra, é um termo comercial na época, e era usado para dizer que uma dívida estava paga. Jesus, quando morreu na cruz, ele providenciou o pagamento para a dívida que a gente tem com Deus, e a dívida está paga. Mas nós precisamos querer receber o benefício disso que Deus fez por nós, para que a gente receba isso na nossa vida. Quero lembrar que quando a gente falou da primeira Páscoa, né, havia uma situação e haviam dois grupos de pessoas. Havia aquela praga, né, que Deus havia colocado sobre o território do Egito, condenando todos os primogênitos. Haveria um juízo, e Deus faria isso. E havia dois grupos de pessoas. Havia os egípcios, que de fato receberam essa praga e de fato perderam os seus primogênitos. E havia os hebreus, que foram poupados disso por meio daquele animal que foi sacrificado. Graças ao fato de que eles confiaram e seguiram as instruções de Deus, eles foram poupados. E hoje, da mesma forma, existe uma situação e existem dois grupos de pessoas. Todos nós, por causa do nosso pecado, estamos condenados, somos condenáveis diante de Deus pelo fato de que nós não cumprimos com a sua lei. E existem aqueles que permanecem debaixo da ira de Deus e que correm o risco de um dia serem lançados no inferno por isso. Inclusive, quer as pessoas creiam nisso ou não, né? Isso não muda o fato de que essa é a condição delas, elas correm esse risco. E existem aqueles que aceitaram, né, a nova aliança, a aliança que Jesus fez por nós, né, que Deus fez conosco por meio do sangue de Jesus. Então existe esse outro grupo de pessoas. E você que veio até aqui hoje, e você que está ouvindo essa mensagem, eu sei que ela vai ser publicada também na internet, qualquer um que está ouvindo essa mensagem, você está num desse grupo de pessoas, né? E caso você não tenha certeza de que você está no grupo que será poupado desse juízo de Deus, então você tem uma decisão a fazer, e você pode fazer essa decisão. Assim como o estrangeiro, naquele contexto da primeira Páscoa, né, que Deus determinou,
aquele estrangeiro que podia decidir participar da Páscoa, e para isso ele precisava assumir um compromisso, você também pode fazer o mesmo. E para isso a Bíblia diz que tem só uma coisa que você pode fazer, que é crer naquilo que Jesus fez por nós. A palavra de Deus diz que os nossos pecados nos fazem mortos diante de Deus. Espiritualmente nós estamos mortos. Significa que não tem nada que a gente possa fazer aos olhos de Deus que possa nos beneficiar, que possa, de alguma forma, agradar a Deus e compensar pelo que nós fazemos de errado. Não há como fazermos isso. A única coisa que a gente pode fazer é aceitar o que Jesus já fez por nós. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus, ou seja, pela bondade dEle, que foi demonstrada pelo fato dEle ter enviado o seu Filho para morrer no nosso lugar. E nós aceitamos essa graça, essa bondade de Deus por meio da fé. Se nós cremos, se nós confiamos no que Jesus fez por nós, então aquilo que Ele fez na cruz pode nos salvar. E não é por obras para que ninguém se glorie, porque não tem nada que a gente possa fazer, de fato, para se gloriar diante de Deus. Então, se você deseja fazer parte disso, se você deseja fazer parte dessa nova aliança que Deus fez conosco, que Deus deixou disponível para nós, é preciso que você se arrependa dos seus pecados, Ou seja, é preciso você reconhecer que você é um pecador, que os seus pecados separam você de Deus, que você merece o inferno por isso, mas que você não quer mais viver dessa forma, você está aberto para receber de Deus orientação, instrução que vem da tua palavra, para viver uma nova vida, uma vida diferente. E você quer receber o benefício daquilo que Jesus fez por você na sua vida. Você pode dizer isso a Deus. E você então será perdoado e aceito por Deus por conta daquilo que Jesus fez. E isso é algo que todos nós que fazemos parte dessa igreja precisamos passar por isso. Nós precisamos passar por isso em algum momento. Essa igreja ela se chama Nova Aliança por causa disso, dessa nova aliança que Deus fez conosco por meio de Jesus. E nós também, assim como aqueles israelitas, nós não somos melhores do que ninguém, nós precisamos passar por isso, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, e hoje nós cremos que nós somos aceitos por Deus, nós cremos que nós somos salvos desse juízo de Deus por causa daquilo que Jesus fez por nós, e só por isso, a única coisa que nos salva. Usando as mesmas palavras que o apóstolo Paulo usou, eu posso dizer que eu sou o maior pecador que eu conheço, porque só eu sei tudo que eu já fiz de errado, nos meus pensamentos, as coisas erradas que eu já disse, que eu já fiz, só eu sei todas elas, nem lembro de todas, mas eu sei o quanto eu não mereço nada de Deus, mas por causa do que Jesus fez por mim, em algum momento Deus me permitiu que eu cresce nisso, que eu confiasse nisso, e é por isso que hoje eu tenho essa tranquilidade diante de Deus, e passei a viver com uma outra perspectiva, e não precisei mais me preocupar com o que aconteceria quando eu encontrasse com Deus um dia. E se isso faz sentido para você, eu quero deixar um convite. Quero deixar um convite porque você pode precisar de ajuda para entender essas coisas que a gente está dizendo aqui, com mais detalhes, e nós queremos ajudar nisso. Nós temos uma escola bíblica voltada para isso, voltada para estudar essas coisas. Nós temos um material baseado na palavra de Deus, na Bíblia, que explica basicamente o que a gente está dizendo aqui hoje, mas com mais detalhes, e deixando mais claro aquilo que Jesus fez por nós, a nossa condição diante de Deus, quem é Deus, quem é Jesus, e como que a gente pode se relacionar com Ele. Eu quero deixar um convite, você pode procurar a pessoa que te convidou, pode falar comigo, e você pode participar disso, se você tiver interesse. E a nossa igreja tem também outras oportunidades de estudo, de ensino, que você também pode aproveitar, você pode falar conosco sobre isso, e a gente pode ajudá-lo nisso, tá bom? Então, quero desejar uma boa Páscoa de verdade para todos nós, e espero que, com a ajuda de Cristo, a gente possa, de fato, ter o que comemorar, que a gente possa, de fato, ser grato, por conta daquilo que Deus fez por nós. E eu quero terminar com uma oração. Senhor Deus, quero agradecer pelo tempo que nós tivemos aqui, agradecer pela Tua palavra, pelo fato que o Senhor providenciou a salvação e providenciou os meios para que a gente soubesse aquilo que o Senhor fez por nós e pudéssemos receber o benefício daquilo que o Senhor fez por nós. Peço por cada um que está aqui, se alguém aqui hoje não te conhece, que possa, por meio de tudo que está sendo feito, possa compreender e realmente ter o interesse de buscar ao Senhor de forma especial, que todos nós possamos estar com o Senhor um dia e celebrarmos novamente aquilo que o Senhor fez conosco, mas já na Tua presença, já totalmente livres dos nossos pecados, que é algo que o Senhor prometeu para nós. E é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus, Pai.